Ora bem, parece que já temos a nossa conversa também a funcionar no Facebook. Muito obrigado, antes de mais nada, à presença de todos vocês, o Jane Goldenbaum, a René Melo, a Ângela de Faria. Para os nossos ouvintes, o Jane Goldenbaum é músico, educador e analista político-social, é membro fundador do Observatório Judaico dos Direitos Humanos do Brasil, no caso, fundador de um coletivo Judias e Judeus com Lula, e, portanto, é, obviamente, um dos nossos companheiros no Lula Day. A René de Melo é professora, pedagoga e pós-graduada, tem uma tradição de vida política de vinda já do pai, é uma incansável ativista de esquerda, ainda estudante, fez a primeira campanha para deputado do Enio Verri, o atual líder do PT na Câmara, é fundadora da Federação Internacional de Resistência Imigrante em Espanha. A Ângela Faria, uma educadora social, uma militante petista, fundador do Comitê Lula Livre de Genebra, passou por vários países, no caso concreto, é militante e apoiante do Friends MST USA, e, portanto, estamos aqui neste debate um pouco à volta daquilo que é a militância da nossa, suponho que como amiga Judita Ribeiro, que na verdade, é quem me pôs a falar convosco. Dada a sua intensa atividade nas redes sociais, foi lá que eu a conheci através de companheiros amigos e dada esta sua iniciativa de lançar o Lula Day, que é uma forma, neste momento, de homenagear, por um lado, o presidente do Brasil, Lula da Silva, e, por outro lado, manter a chama daquilo que são a luta pelos direitos humanos no Brasil, pela democracia no Brasil e, provavelmente, espero eu também, por uma presidência de esquerda a breve trecho no Brasil também. É, aliás, essa a minha expectativa, mas gostava de ouvir as vossas opiniões. Estou cá, sobretudo, para vos ouvir, no caso, e gostaria de saber quem é que de vocês está disponível para avançar já para explicar aos nossos companheiros que nos estão a ouvir, sobretudo aqueles que estão em Portugal e em Angola e no Moçambique, basicamente em Cabo Verde também, aqueles que nos acompanham e que não têm esta percepção tão evidente do que é o Lula Day. Talvez começando pela Ângela. Ângela, se me permitires, de onde é que nasceu o Lula Day e para que é que serve este dia que é cada vez mais global, infelizmente? Bom, eu creio que seria mais conveniente alguém que participou da primeira edição do Lula Day, de começar a contar a história do primeiro e eu daria o segmento da segunda. O meu Ângela devia ter começado pela René, que é a última, que é o R, que já deu sinal de que sabe como é que é. René, por favor. Exatamente. O Lula Day começou com duas ativistas brasileiras que moram na Itália. A ideia, a idealizadora do projeto é a companheira Gabriela Lima e a articuladora do projeto é a Judita. O ano passado eu tive a honra de ser convidada para organizar o Lula Day aqui em Madrid. Muito bem. Agora, esse ano eu subi de posto. Muito bem, parabéns. Esse ano eu não vou organizar o Lula Day em Madrid. Eu fui promovida. Eu estou junto com a articuladora, ela me pediu para dar uma ajudinha, uma pequena ajuda, porque ela é muito autossuficiente, ela pede para ajudar, mas na verdade ela não para, eu acho que ela nem dorme. E eu estou dando uma ajudazinha para ela, né? E para articular o Lula Day a nível da Espanha e também ajudá-la no sentido geral, né? Estou sendo assim como uma ajudazinha para a Judita, muito pequena, porque como eu já disse, ela é autossuficiente. Não sei se com isso era isso que você queria? Para começar, para quem não sabe o que nasceu um pouco no combate pela libertação do Lula, né? E isso, hoje foi inspirada. Mantém-se para... O Lula Day foi inspirado no Mandela Day. A companheira Gabriela se
inspirou no Mandela Day. Ela teve essa brilhante ideia. E então, o ano passado, nós fizemos o primeiro Lula Day, que foi muitos países, nós fizemos uma festa de aniversário, como uma festa de aniversário, com bolo, com bexiga. Cada um fez de um jeito. Em Paris, me parece que fizeram uma feijoada. Cada um fez de um jeito, não é? Esse ano já está mais estruturado, já cresceu muito mais os apoios. Nós temos muitos apoios, por exemplo, a arte, o Fernando Carvalho, que fez, um jornalista que é reconhecido, e ele fez como um presente, porque se a gente fosse pagar isso aí, a gente não poderia, né? Porque o trabalho dele é caro. Então, e teve muitos presentes. Esse ano ganhamos a música. O ano passado nós já tínhamos ganhado a arte dele. Ele fez uma arte o ano passado. Esse ano ele fez outra arte, que é a mãozinha assim, né? Significa o segundo do Lula Day também pode significar vitória, que é o dedinho assim do Lula, com a estrelinha, né? Estrelinha também tem sentido. Tudo tem sentido. Tá tudo conectado. E, então, foi inspirado no Mandela Day. A companheira Gabriela se inspirou no Mandela Day. E a companheira Judita colocou esse projeto para funcionar. E ela, o ano passado, articulou, e esse ano está articulando de maneira brilhante, brilhante. A quantidade de apoio que ela conseguiu é espetacular. E eu parabéns, afirmo, Judite, com parabéns, toda Judite. certeza que o Lula Day veio para ficar. Sem sombra de dúvida, e é de facto uma data muito importante, porque todos nós, aqueles que falamos em português, no caso, devemos olhar para o presidente Lula como um daqueles personagens que deve personificar a democracia política, económica, social e cultural. Jean Goldenbaum, no caso, que ainda não tive a oportunidade de ouvir a tua voz aqui nesta conversa, já ouvi antes, como é que a cultura e a arte podem funcionar dentro do Lula Day? Qual é a tua perspectiva? Bom, primeiramente, obrigado novamente pelo convite em estar aqui. É um prazer estar com vocês todos. Olha, o Lula Day, antes de tudo, eu gostaria de frisar, né, a relevância do Lula enquanto personagem da história, não somente do Brasil, mas do mundo, né? O Lula é uma das pessoas que, assim como o próprio Mandela, né, uma das pessoas que marcou uma história e continua sendo extremamente relevante em parâmetros que se estendem para fora do Brasil, né? A revolução que começou no século XXI, que se dirige em direção à justiça social, aos direitos humanos, a uma política voltada para os explorados, para os mais vulneráveis. Tudo isso que o Lula iniciou e depois foi prosseguido pela presidenta Dilma são exemplos de postura política para todo mundo, né? Sem dúvida. Além de tudo, a história se intensifica a partir do momento em que ele é a principal vítima da maior perseguição política que ocorreu nos últimos tempos. Seguido o golpe, ele é preso, né? E a postura como ele a força que ele mostrou, a postura que ele teve na prisão e tudo mais, mostra a força de caráter dele e tudo mais, né? Como ele aguentou firme, teve fé e continuou lutando para sair, e saiu, e agora a gente vê através desse último discurso que ele deu no 7 de setembro de 2020, esse discurso fortíssimo dele prova que ele ainda é a maior figura da esquerda brasileira, né? E possivelmente latino-americana. Então, assim, tudo que ele carrega em suas costas, como ele mesmo disse, seus erros e acertos, né? Como ele mesmo disse no discurso, tudo isso faz parte do patrimônio mundial e do patrimônio daqueles que acreditam na justiça social e nos direitos humanos e na democracia. Então, a gente fica muito contente em contribuir como podemos, né, em prol de toda essa movimentação, e estamos com o presidente Lula, e o Lula Day é mais uma dessas manifestações. A gente espera contribuir com cultura, com arte, com música, cada um contribuindo com a maneira que for possível, né? Eu estou representando
a Alemanha, e estamos juntos nessa luta que está longe de se acabar, porque o Lula, como ele mesmo fala, ele está solto, mas não está livre, né? Ele ainda não pode, ele não tem todos os direitos de um cidadão. E a gente precisa acabar com essa injustiça o mais rápido possível. Okay. Ângela, minha amiga, e o que é que tu tens a acrescentar neste processo? Bom, para nós do Comitê Lula Livre, que já existimos, já temos aniversário também de criação, há 2 anos, né? Completamos 2 anos. O Comitê Lula Livre aqui de Genebra criou uma pauta específica, né? E acompanhou todo o processo da prisão política do presidente Lula. Então, toda essa movimentação, todo esse apoio de militantes, de simpatizantes e mesmo que moram aqui em Genebra ou nos arredores, que tem muitos brasileiros que moram também nas cidades vizinhas aqui de Genebra. Não sei se vocês sabem, porque tem Ferney-Voltaire, tem Gex, são cidadezinhas pequenas onde também moram muitos brasileiros e brasileiras. E propriamente suíços e simpatizantes também que estão nessa luta desde há muito tempo. Nós funcionamos como comitê, não é a militância mesmo, né? São grupos voluntários, né? Que nós nos dedicamos nosso tempo, buscamos fazer nosso material mesmo, promovemos algumas vendas de camisetas, bottoms, assim, para a gente poder sobreviver e e conseguir fazer campanhas. Realmente foram 2 anos assim com muita expectativa também de que Lula seria liberto, né? Saísse dessa prisão política. Recebemos aqui em Genebra um núcleo também que foi criado com outros países que chama Bloc Solidariedade América Unida, que são países como Argentina, Bolívia, Chile, Venezuela, Cuba, Brasil, Colômbia, acho que não esqueci de nenhum. Também temos uma articulação muito forte, não só com as causas do Lula, que realmente esses países nos apoiaram muito na questão da prisão política de Lula, vinculando a outros temas de América Latina, como outros presos políticos também, a situação agora, que a gente está acompanhando também a questão da Bolívia, né? São os direitos, e a gente pensa que também a cidade de Genebra é um lugar muito estratégico para a gente também soltar nossa voz como estrangeiros, né? Como vivendo aqui, pelas questões que estão passando no Brasil agora, não só com a questão do Lula, mas sim toda a perda de direitos, os direitos humanos que são violados, a questão do clima. E também temos a presença da ONU, que facilita que muitas pessoas, apesar da Comissão de Direitos Humanos, que a sede é aqui, então a gente teve muita presença nesses 2 anos, muito forte de personalidades, de políticos, de defensores de direitos humanos na área indígena, na área realmente dos direitos humanos, onde a gente também se conectava e seguia com a pauta do Lula Livre. Então, esse ano estamos participando por primeira vez. Agradeço todo o empenho, né, das companheiras e companheiros que tiveram essa ideia, que seguiram adiante e que já estamos fazendo agora essa 2ª edição do Lula Day, e nós nos sentimos no compromisso de seguir lutando pela liberdade do Lula, como bem falou Jean, que foi todo um processo. Muitos comitês a nível internacional surgiram já a partir do golpe, né? Perseguição do Lula, assassinato de Marielle. Então, foram várias coisas que, depois do golpe, foram afundando cada vez mais nosso país, e até chegar nessa situação agora com Bolsonaro no governo. Então, estamos ligados, e o principal objetivo que eu vejo realmente é não deixar esse legado de Lula como um líder, né, como um líder mundial, né? Absolutamente.
deixar esse legado e não esquecermos dessa grande pessoa que é. Até porque ele vai completar 75 anos, né? É verdade. Ok. São 75 anos de vida e de experiência, no caso. Já agora, René, eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre esta problemática do Lula ser não só um líder brasileiro, mas ser um líder, para além de ser um líder dos países da expressão portuguesa, ser um líder da América Latina, que neste momento é alvo de ataques violentíssimos da parte, por exemplo, dos Estados Unidos, que põem em causa cada vez mais a democracia nesta zona do mundo. Gostaria de ouvir a tua opinião sobre isto, se é que estás de acordo ou se não estás de acordo, tens todo o direito e o tempo de antena que quiseres para dizer o que entenderes. Obrigado. Eu sempre digo que a gente tinha que clonar o Lula. Lula tinha que ser clonado. A gente tinha que fazer pelo menos 100 Lulas. Um autodidata, um estadista, uma liderança. Ele tem a liderança inata, né? É inato nele. Porque pessoas como ele nascem muito de vez em quando, líderes inatos como ele, um homem que saiu de onde ele saiu, que venceu a morte quando criança, já como ele mesmo fala, a fome, a seca, e é um homem extraordinário, extraordinário, por isso ele é perseguido. E o que ele representa na América Latina, o que ele estava fazendo, com o BRIC, nos Estados Unidos, o imperialismo permitiu, era uma maneira de não permitir, anular o Lula, porque ele representa um perigo para o imperialismo. Tudo que ele estava fazendo, o banco que eles estavam fazendo, tudo, e veja bem, e mesmo o governo da presidenta Dilma, tudo que estava sendo feito, os 75%, que ia do petróleo, que ia para a educação, o 25% que ia para a saúde. No Brasil, o problema da educação ia ser resolvido, não ia ter mais problema, todo mundo ia poder ir à universidade, ia ser uma mudança tremenda. E tem muita gente que não quer isso. Muita gente que não quer isso. Como é aquela frase? O paraíso do rico é feito do inferno do pobre, não é? Então, parar o Lula, porque o Lula é um perigo para o imperialismo. Não só para o Brasil, mas ele representa uma liderança na América Latina, não só na América Latina, quando ele estava tentando fazer mediar a paz com a Palestina, com tudo aquilo que ele fez, as propostas que ele fez eram muito melhores do que depois do que foi aprovado. Realmente o Lula é o cara, ele é um cara, e o que ele representa para o imperialismo, para o neoliberalismo, é um perigo. Então, tem que prender o cara, tem que matar. Quando eles queriam tirar ele da prisão onde ele estava e mandar ele para uma prisão normal, é porque queriam que ele fosse assassinado mesmo. Esse era o plano. Quando queriam tirar ele da prisão. Ele foi preso sem prova. O Moro prendeu e indeterminados, né? Agora não me lembro até a frase que foi usada, não se sabe o crime que ele cometeu, atos indeterminados. Ele foi preso, condenado por atos indeterminados. Quer dizer, nem se sabe o que é. Foi preso... Verdadeiramente assustador. É ridículo que ele foi preso por ter recebido uma propina de um suposto apartamento que não é dele. Uma reforma de um apartamento que nem é dele, que não é dele. O apartamento foi pego em dívida por outra empresa. A maior prova era essa, que quando o triplex foi pego em dívida da OAS por outra empresa, que é a juíza lá do Nordeste, nem sabia, ela tentou receber, o cliente dela precisava receber, ela tentou receber, como na conta não tinha, ela foi atrás dos bens, pegou determinados bens, e junto com esses bens veio o triplex, que supostamente é do Lula. Essa é a maior prova que o triplex não era dele. É ridículo. E daí a gente vê pessoas com milhões aí, com dinheiro na Suíça, provas da terceira dama atual, recebendo do motorista, e contra o Lula não tem nada, não tem uma conta, não tem um centavo do Lula que não foi declarado no imposto de renda, não tem nada contra ele, não existe nada contra o Lula. Eles falam assim, o Lula roubou. Roubou o quê? Cada vez que alguém fala assim, Lula roubou, eu falo, roubou o quê? Eu pedi uma recompensa. Eu pus no meu Facebook uma recompensa e prometi dinheiro para quem me... Olha, foi o ano passado,
no começo de maio, ofereceu uma recompensa. Até hoje estou esperando que alguém me traga uma prova contra o Lula e eu estou disposta a pagar a recompensa. Venha, por favor, me apresente uma prova que eu pago a recompensa para quem apresentar uma prova contra o Lula. Tá? É isso. Agora, Jean, meu caro amigo, enquanto analista político e analista certamente das relações dentro da América Latina e dos Estados Unidos com a América Latina, como é que tu vês esta situação atual em que um candidato que foi quem, no fundo, prendeu Lula, é neste momento um potencial candidato substituto deste Bolsonaro, a quem já ninguém dá 2 linhas de credibilidade? Olha, é o seguinte, eu sempre enxerguei o Bolsonaro como um peão nessa história, né? Ele é o palhaço colocado na frente, né? Porque em termos de conhecimento, em termos de ideia mesmo, de planos, de planejamento, ele não tem nada para oferecer. Ele, na verdade, é uma pessoa fraca, uma pessoa extremamente ignorante, né, que não consegue formular pensamentos. Isso está mais do que provado. Já estava provado nos 20 anos de carreira dele, né? Só o que ele sabe fazer é veicular ódio, né, e incitar ódio. Então, logicamente, ele era a pessoa que estava à frente, né, fazendo o papel dessa incitação de ódio para que as pessoas, para que o povo consumisse as fake news e aqueles que quisessem abraçar o ódio abraçassem e divulgassem mais ainda. E enquanto esse processo acontecia, porque esse processo também é essencial para a eleição em si, né? Todo esse processo se transforma em votos. Enquanto tudo isso acontecia, logicamente, por trás estavam armando os planos mais elaborados, né? Claro. Mais sofisticados. E não tenho dúvida de que o Moro é uma das pessoas, deve entrar na história do Brasil como uma das pessoas mais perigosas da história do Brasil. Ele que nem se fala em inglês, né, um mastermind, né, a mente mestre, né, de todo esse plano, ao meu modo de ver. Logicamente, quando ele foi contratado, ele nomeado pelo Bolsonaro, ninguém se surpreendeu, né? Afinal, tudo é completamente armado. E também ninguém se surpreendeu no momento em que ele pulou fora do barco, quando ele viu que o barco começava a afundar. E aí, os planos dele já são em direção a eleições de 2022. Eu acho que ele é extremamente perigoso e está em ascensão. E se a gente se livrar do Bolsonaro, mas não se livrar da ideologia fascista como um todo, incluindo toda a parte do ódio social e também do neoliberalismo dentro da esfera econômica, o Moro vai tomar o lugar e vai normalizar a situação no Brasil. Ou seja, ele vai se colocar como a pessoa que conseguiu deixar tudo em paz agora. Não tem mais todo o carnaval do fascismo bolsonarista, né? Então agora é como se fosse uma coisa mais natural, mais normal, sob a tutela do Moro. Mas, na real, o que vai continuar é o plano inicial, né? Uma elite de bilionários comandando todos os direitos, todo o poder do país, e o povo sendo subjugado, continuando a ser subjugado, e a mentalidade escravocrata no Brasil continuando a imperar. Então, eu acho que ele é muito perigoso, e sem contar, vamos lembrar, não vou nem entrar nisso porque é muito longo, mas vamos lembrar que ele está em estreito contato com os norte-americanos que fazem parte de todos esses planos. Nesse contexto, já agora, minha querida Ângela, eu tenho aqui uma nota em como tu és militante do Friends MST, Movimento Sem Terra, se eu não me engano, dos Estados Unidos da América. Dentro deste contexto, como é que tu vês o papel dos Estados Unidos da América face à pobreza
e ao facto da distribuição da riqueza que Lula estava a desenvolver e que agora está outra vez a ser claramente posta em causa com um número crescente de pobres e mais pobres no Brasil? Bom, eu só gostaria de complementar essa questão de um segundo plano Condor, okay, que a gente coloca também muito em evidência, porque o que está se vendo justamente aqui no bloco, que a gente tem essas discussões e movimentos que estamos coordenando juntos com outros países, está acontecendo na Bolívia, que está acontecendo no Lawfare, e os próprios advogados de defesa do Lula, quando estiveram aqui na ONU e entregaram também essa questão toda e acompanharam a defesa do Lula, já colocavam naquela época que era um plano arquitetado realmente pelo imperialismo, né, norte-americano, em destruição dos governos progressistas que estavam surgindo, né, com os presidentes, né, eleitos democraticamente, né, nos países como o Brasil, como a Bolívia, né, com Evo Morales, o Equador com Correa. Então, se trata realmente de uma coisa muito bem arquitetada, muito bem planejada para realmente tomar conta dessa situação, né, de promover a perseguição política, né, e todas essas questões de grandes figuras, né, líderes de governos na América Latina. Então, isso é só um complemento. A minha participação no Frentes MST já foi de longa data. Desde o Brasil, a gente acompanhou o crescimento, né, do MST, sua proposta, né, de uma agricultura... Uma experiência belíssima. Então, não vale. Mas, atualmente, é um movimento... o MST está sendo criminalizado, está sendo perseguido. Nós tivemos das últimas notícias, uma invasão, onde a polícia entrou num acampamento, né, em Campo Grande, Minas Gerais. O assentamento destruiu uma escola, destruiu a escola. As pessoas do acampamento, do assentamento, conseguiram ainda livrar alguns livros, algumas coisas, algum material, mas foi assim uma afronta em plena pandemia, né? Então, acredito que a proposta do MST é um dos movimentos mais fortes, né? Com a questão da segurança alimentária. Nós tivemos agora exemplos que durante a pandemia o MST jogou um papel muito importante, né, na distribuição de toneladas e toneladas de alimentos às pessoas mais pobres. Então, é um referencial grande que a gente tem na luta também para preservar o MST e suas ações, né, com os seus assentamentos que fazem a produção, né, a sua própria produção, e é um exemplo de agricultura, não? No Brasil, sem agrotóxicos, e a gente vê também que o MST foi muito perseguido e continua sendo perseguido e criminalizando o MST, chamando ele de uma organização criminosa nesse governo também, junto aos outros movimentos sociais. Então, a gente tem essa pauta também, que é bem importante de acompanhar, de apoiar e de estar presente. Em todas as nossas manifestações, a bandeira do MST também é uma bandeira de todos aqui, de todos pela luta. Então, é uma bandeira que todos respeitamos aqui também. Então, é um dos movimentos campesinos mais fortes e mais alto de relevância. É uma pena que, através de fake news, através de quererem criminalizar, né, os ativistas ou mesmo os atuantes e participantes do MST, várias invasões, né, violentas. Temos em abril, também dos massacres, né, que tivemos no Pará. É muito triste isso, né, e é muito que essa luta seja tão difícil, né, porque é uma coisa... algo tão importante, né, que é a luta pela terra, né, que é a luta para preservar e ter alimentos para todos, que o Brasil é um território grande
e estejam na mão de poucos latifundiários. E também tem toda a questão agora que a gente está acompanhando, que dói ver, né, toda essa queimada, né, no Pantanal, e realmente é preocupante a ação do governo que não toma uma medida, que são crimes ambientais, né? Na verdade, são crimes ambientais que fizeram também com as barragens de Brumadinho e Mariana, vamos lembrar disso também. Tem toda a questão do agronegócio, que para esse pessoal do latifundiários, para eles é bom, né, que pegue fogo mesmo no Pantanal, que mais terra para criar as suas culturas, né? E então essa questão do MST é uma luta constante também, e de preservar e de apoiar esses movimentos sociais na luta do dia a dia. Então, eu pessoalmente queria terminar, peço imensa desculpa, mas já estamos quase há 20 minutos em presença aqui assim no debate. Não quer dizer que terminemos agora, mas estou já a avisar que já estamos há 20 minutos em debate, que é muito bom, e muito grato fico eu por esta oportunidade. Mas gostaria de vos colocar aos três uma questão que para mim é muito, muito importante. Perante um sistema global que procura a todo custo destruir país a país e no seu conjunto as estruturas internacionais dos trabalhadores e as estruturas internacionais que procuram defender a mudança, o socialismo, a democracia económica, política, social e cultural. Perante esta realidade, eu sou daquelas pessoas que defendo acerrimamente a necessidade urgente, premente, da unidade das esquerdas, não só em cada um dos nossos países, como também globalmente falando. Mas agora, pegando no Brasil, que é o que estamos aqui em causa, como veem vocês essa questão da unidade das esquerdas, será que isso para vocês é importante ou é só, no caso concreto, aqui importante em Portugal e não propriamente no Brasil? Eu gostaria de começar pela Renê outra vez, já agora, por favor. E nós temos o exemplo de Portugal, que as esquerdas se uniram. É isso mesmo. Temos o exemplo aqui da Espanha, que as esquerdas se uniram, e não tem outro caminho. Tem que se unir, deixar de protagonismo. Porque todo mundo quer ser protagonista, ninguém quer... Não, a gente tem que pensar na democracia e restaurar a nossa democracia que está ferida. E a única maneira de derrotar é que a esquerda se une a uma única candidatura da esquerda. Muito bem. Eu penso que é, mas se ninguém quer deixar de ser o protagonista em função disso, daí fica difícil, né? Fica difícil. Que é muito protagonismo, então fica difícil. E a esquerda briga mesmo, eu acho que porque é muito politizada. Porque eu vejo, a direita não briga tanto. A esquerda vem brigando, sempre fala assim, a esquerda só se junta na cadeia. Isso aí toda vez a gente ouviu falar. E sempre está brigando. Eu acho que porque é muito politizada. Então é muito politizada, então está sempre lutando, não fica quieta com as coisas, então sempre está lutando, então acaba brigando e se divide, porque tal. Mas é exatamente por isso, por causa de ser muito politizada, não cala a boca. Nem um esquerdista não cala a boca, porque a gente tem argumento. Então você vai falar com uma pessoa, um bolsominion, ele não tem argumento. O que ele fala para você? E o PT? A primeira coisa, e o PT? O Lula roubou, e não sei o quê. Eles não têm argumento. Vai falar com uma pessoa dessa, não tem argumento nenhum. Simplesmente são pessoas que escutam, recebem uma mensagem sem autor pelo WhatsApp, E a primeira coisa, que você recebe uma mensagem que não tem autor, essa mensagem é descartada. Porque se alguém me contou uma coisa, eu tenho que falar quem é que contou, tem que ter a fonte. Claro. Então, uma mensagem para o WhatsApp que não tem fonte, já é uma clara candidata de que é um fake news. Uma notícia tem que ter uma fonte, tem que estar... Quem é que está falando isso? Primeira coisa, quem é que está falando isso? Agora, o infeliz recebe um monte de mensagem pelo WhatsApp e sai ainda repassando essas mentiras. Não é? O lance lá do... Como que se chamava? O kit gay, mamadeira de piroca, todas essas... Como é que a pessoa pode acreditar em umas coisas dessa? O Jean Willis, que teve que sair do Brasil, ele ganhou do pessoal, né? Ele ganhou e ele teve que abdicar
do mandato dele, de deputado, e sair do país, porque não tinha mais condição de viver aí. Estava ameaçando a mãe, a família. A pessoa teve que sair. Ele era... Esse cara foi despedaçado pelos fake news. Até que ele ia mudar a Bíblia, que ele ia mudar trecho da Bíblia, que ele é a favor da pedofilia. Eu confundo português com espanhol. Falar essas palavras assim. Confundo Cleópatra com Cleópatra. Misturo o espanhol com o português. Então, teve que sair do país. E tem até pessoa que foi morta, né? Porque confundida, e puseram lá uma pessoa que matou não sei quem e fizeram justiça com as próprias mãos e foram atrás de uma pessoa. O que é isso, gente? Mas isso está muito perigoso fake news. Está muito perigoso. Ganharam a eleição através de fake news. Ganharam a eleição através de fake news. É uma lavagem de cérebro, não é? Horrível isso. Então, até a esquerda tem que se unir para conseguir derrubar esse neofascismo que está aí e derrubar o fake news. Eu queria uma candidatura de esquerda no Rio de Janeiro, queria uma candidatura de esquerda em São Paulo e que todos estivessem em função, né? Olha lá, vamos ver em Porto Alegre, está a Manu, candidata a prefeita, então aí todos apoiando essa candidatura. É muito importante isso, é muito importante. É primordial. Meu caro Jean, qual é a tua opinião sobre isto? Eu sou, desde o início, apoio muito, sou totalmente a favor que as esquerdas se unam, porque realmente o que a Renê colocou é exatamente isso. A esquerda é muito mais politizada, muito mais elaborada intelectualmente, né? E isso, inevitavelmente, entre seres humanos, causa opiniões diferentes e gera divisões em termos de grupo. Isso é normal, isso acontece. Já a direita é truculenta, é ignorante, ela se baseia em ódio, basicamente. Sempre foi assim, né? Então, existe muito menos caminhos de possíveis divisões, né? E é isso que a gente vê nas eleições mesmo. Agora, a esquerda ter essa característica não é o problema. O problema é a esquerda não saber se unir na hora que é imprescindível se unir, né? E agora é imprescindível se unir, porque somos nós contra o neonazifascismo, né? A gente não está mais jogando dentro de um tabuleiro. As pessoas que estão no poder, elas jogaram o tabuleiro e as peças do jogo no lixo. Eles jogam fora do jogo agora. As regras são deles agora, né? Eles subvertem as verdades. Para eles, o nazismo é de esquerda, eles querem colocar isso e acabou. Para eles, a esquerda vai legalizar a pedofilia e acabou. E esse é o tipo de gente que a gente está lidando. São, que nem o Lula falou no discurso também. Falou muito claramente. A gente está lidando com milicianos e assassinos de aluguel. Essa é a verdade, né? Então, veja, a esquerda precisa se unir agora nas eleições municipais. Eu acredito que essas eleições municipais serão o grande termômetro para entendermos se temos alguma esperança ou não. Essa é uma declaração meio dura, mas é verdade. Se for uma completa tragédia em novembro e a gente não conseguir nada em termos de eleições, não conseguir um mínimo de capitais no Brasil e um mínimo de cidades grandes que tenham pelo menos grandes no sentido de ter pelo menos 100 mil eleitores, a esquerda vai ser despedaçada dessa forma. Então, um exemplo muito claro é Rio de Janeiro. Benedita somente com o PT, e eu sou filiado ao PT, mas deixo bem claro isso, somente o PT não chega no segundo turno. Se pegar os pontos do PSOL junto, chega no segundo turno. É uma questão matemática, né? Então, assim, a resposta está na nossa frente. A gente precisa dar um jeito de sentar, superar as diferenças, que são diferenças secundárias, né? E pensar nas prioridades, pensar nas questões primárias
e começar a tomar o poder novamente. Absolutamente de acordo, minha querida Ângela. Qual é a tua opinião sobre esta matéria? Bom, eu concordo plenamente com os companheiros, né? Com o companheiro Jean e René, quanto à questão da união da esquerda. Sabe-se também da história do PT, que se fortaleceu muito como partido, então é o maior partido que tem no Brasil, conquistou, foram 4 mandatos presidenciais, então eu posso falar um pouquinho da minha militância a partir de Porto Alegre, a partir do PT de Porto Alegre, né? Então eu vejo que como foi essa força toda, né, do PT. Então o PT se constituiu no maior partido do brasileiro, né? E é claro que é fundamental a gente fazer essa diferença das diferenças, né? E como o Jean colocou, são diferenças mínimas, mas o ponto em comum nós temos. Eu acho que nesse momento a união das esquerdas é fundamental, mas eu vejo sinais positivos e eu creio também que vai ser um termômetro para a gente, né? Essas eleições municipais para ver essa possibilidade de uma esquerda voltar a governar o Brasil. Tendo sinais positivos em Porto Alegre, creio que os partidos, o PT, com o PCdoB, né, que é do partido da Manu, com o Miguel Rosseto do PT, outras capitais, Santa Catarina, creio que também já vi alguma coisa, que junto ao PSOL. No Nordeste tem PT, PSOL, PT. Então, creio que já esses sinais já estão sendo dados. Eu creio que é aí que a gente pode começar. E essa luta contra porque, na verdade, foram anos e anos de notícias contra, né, o PT. Foi um massacre, foi uma mídia que eu falo, a mídia corporativa, ela, através da imagem do Lula, está vinculada ao PT. Então, destruiu totalmente. E eu vejo as coisas boas que aconteceram no PT. O orçamento participativo, que foi um exemplo na Prefeitura de Porto Alegre, um exemplo, né? Eu posso enumerar toda a política social nos governos do PT que favoreceram. Então, as pessoas mais empobrecidas no Brasil, todos os projetos de escola, na área da educação, na área da saúde. Então, acho assim que realmente a direita não é boba também, né? Ela se articula também, né? Ela se articula, mas confesso que a gente tem um potencial muito grande, um potencial crítico. Por isso, eu acho que os debates são importantes, as diferenças são importantes, a gente cresce com isso, mas o ponto em comum a gente não perdeu de vista, que é derrotar o neofascismo, é derrotar esse fascismo que está a nível de mundo, e também o plano, né, neoliberal que está sendo há tanto tempo e que está mostrando que não está servindo para nada. Estamos cada vez mais gerando mais pobreza e mais diferença social. E eu acredito que na última visita do Lula, antes da pandemia, que estava começando a pandemia, quando ele veio para a Europa, em março, ele fez uma turnê, recebeu o título de cidadão parisense, né? Ele também deu uma passada aqui em Genebra, e para nós foi assim um enorme prazer ter Lula e ouvir Lula na sua luta pela desigualdade. E acredito que, para nós, ele é um líder, ele é o favorito, e acreditamos assim que essa liderança nós não podemos deixar de lado e seguir apoiando e lutando pela realmente restabelecer os direitos políticos do Lula. Então, é a nossa esperança. E uma união da esquerda no sentido de que o PT, quando começou, ele estava mais na base, né? Ele estava falando na porta de fábrica, ele estava nas vilas, ele tinha um projeto de consciência das pessoas, de fazer um trabalho político, quero dizer, não de consciência, formar de consciência, porque as pessoas são conscientes, colocando que a base
do PT eram na formação política. Tinha, através de estudos, através de encontros, a gente estava na vila, estava no bairro, e isso se perdeu muito quando o PT assumiu, porque as lideranças também foram para governo. Então, essa base social, ela deixou muito aberta, ela ficou muito distante do governo. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que começar a voltar a pensar, né? De a gente voltar para as bases, voltar a ouvir as pessoas no bairro, na sua cidade. Então, também é uma linha que eu acho que a esquerda também deve se propor, né, de falar com o trabalhador, com a trabalhadora, né, e não ficar só no nível acadêmico, porque muitas vezes a gente faz os altos discursos a nível acadêmico e nos grandes debates e não conseguimos chegar até as pessoas mais simples, mais humildes, e é por aí. Então, eu devo dizer que quando foi aquela cena incrível do ponto de vista emocional da prisão do Lula, em que ele consegue ter ao lado dele uma lógica ecuménica com várias igrejas ao lado dele e uma lógica de unidade com os dirigentes do PSOL, do PCdoB também ao lado dele, eu achei aquilo simplesmente inacreditável e confesso que chorei, diga-se de passagem, pela coragem daquele cidadão que se chama Lula da Silva, que é capaz de pensar politicamente até no meio daquela tensão enorme que é saber que vai ter que se entregar, no caso. Eu, para ser sincero, não sei se me teria entregue, diga-se passagem, e, portanto, aqui também a minha homenagem, obviamente, a este cidadão que, para mim, está ao lado do Gandhi, está ao lado do Mandela, sem sombra de dúvida, e eu gostaria de vos agradecer pela presença aqui nesta nossa conversa e deixar a cada um de vocês um minuto de finalização daquilo que entendo adequado dizer, começando agora pela Ângela, depois para o Jane e depois para a Renée. Força, Ângela, por favor. Ok. Agradecer muito, porque todos esses espaços são de aprendizagem também, porque a gente não está isolado, a gente está aqui em Genebra, mas tem pessoal na Alemanha, tem pessoal na Espanha, tem pessoal na Itália. Claro. Agradecer a Judita, que articula, que também é uma pessoa muito engajada e, como a Renée disse, eu acho que ela não dorme, né? Eu acho que é uma pessoa que está bastante, assim, motivadora, articuladora. Eu creio que não é a questão pessoal aqui, mas eu acho que a gente deve valorizar, até porque a gente não tem, às vezes, muita oportunidade de conhecer e de falar nesses canais, porque não é da nossa prática. A militância, às vezes, está ali na rua ou está aqui, né, com outras pessoas, mas já está se tornando uma prática muito, muito importante. Então, agradecer o espaço, agradecer a você, a equipe, né, do Estrategizando, que eu acho que é uma palavra bastante difícil, às vezes larga, mas tem muito sentido, né, de a gente também criar estratégias, né, da gente conseguir mudar essa forma, né, e tornar esse mundo assim, ó, que está tão difícil, né, nessa pandemia, a gente está tão distante e a gente está lutando contra tanto ódio, né, com tanta gente odiosa, e eu acho que vale essa mensagem também do Lula, que esse espírito que Lula tem, que falou no último dia, no dia 7 de setembro, realmente nos motivou a seguir e nos deu um alerta também. Então, eu agradeço o espaço, agradeço o companheirismo aí, dos colegas também que participaram desse momento. Muito obrigada. Obrigado. Jean, por favor. Bom, para concluir, gostaria também de agradecer o convite, o espaço, muito importante. Parabéns pelo trabalho, Jofre. Parabéns, Judita, também pelo trabalho no Lula Day. Parabéns a todos que estão sempre na luta. A gente faz isso, não é por dinheiro, não é por nada a não ser ideologia e idealismo, né? Quero deixar só 2 recados para todo mundo, que é o seguinte. Força. Primeiro, todos devem votar conscientemente nas eleições de novembro. Por favor, vamos bater a máquina de fake news, vamos ganhar as prefeituras pequenas, médias e grandes, seja qualquer partido de esquerda que for, é a única maneira
de conseguirmos combater o neonazifascismo agora com voto mesmo. E essa é a primeira oportunidade que a gente tem desde a tragédia que aconteceu em 2018 com a eleição do monstro que tomou a presidência. E a segunda coisa, no mesmo mês, novembro de 2020, ocorre no dia 4, é um dos dias mais importantes da história da humanidade, eleições norte-americanas. É responsabilidade de todos, não só dos americanos, de todos lutarem contra a reeleição daquela pessoa que é tida hoje como a maior liderança do neonazifascismo no mundo, que se chama Donald Trump. Se esse cara vence de novo, ele terá muito mais possibilidades, muito mais poder e muito menos escrúpulos. Então, todos unidos contra Trump e contra o neonazifascismo no mundo inteiro. Um abraço a todos. Grande abraço, Jean. Muito obrigado. René, por favor. Obrigada, Jofre, a você e toda a equipe do Estetizando. Amei estar com os companheiros. O Jean já nos conhecemos, estamos em vários grupos juntos e também conversamos por WhatsApp já de algum tempo para cá. Eu sempre digo que a música perdeu, mas a militância ganhou. Bom, ele deixou o legado de música, mas ele agora está se dedicando muito à militância e para nós é maravilhoso, porque nós estamos ganhando com a aportação que ele nos dá, não é? Deixou a música, mas está em outro campo aí, enriquecendo. E amei conhecer a companheira Ângela, quero continuar em contato com você, Ângela, que você me conte mais desse grupo de Genebra aí do Bloco América Unida, quero saber um pouquinho mais disso, porque o meu projeto agora é esse aqui na Espanha, com a FIRMES, que é a Federação Internacional de Resistência Migrante na Espanha, é o projeto que nós estamos trabalhando agora e gostaria de continuar conversando com você, que você me conte a experiência de vocês aí. Muito obrigada a todos, muito obrigada a todos e todas. Seguimos em frente na luta. A companheira Ângela falou algo muito importante sobre o PT. O PT é a sua base, o PT é a sua base. E ela falou muito bem sobre isso. O PT tem que voltar à sua base, para que a gente consiga seguir a nossa história de conquistas. Obrigada por todos e Lula livre e Lula Day 2020. Lula Day, Lula Tchau. Livre, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado a todos também. Queria deixar aqui um agradecimento muito especial à Judita Ribeiro, que me deu esta oportunidade de conversar convosco, de trazer as vossas opiniões, os vossos pontos de vista aqui para um espaço que não é só português, como eu disse, é português, é brasileiro, é angolano, é cabo-verdiano, é moçambicano, é guineense, e é dentro desse contexto que nós estamos aqui a conversar, e devo-vos dizer que os vossos ensinamentos, a vossa experiência são sempre uma aprendizagem para todos nós, porque, na verdade, poucos são aqueles que tiveram a oportunidade de ter um líder como o Lula, e ainda bem que, no caso, podemos dizer que ele fala como todos nós portugueses, e é com ele que nós temos que chegar a criar uma globalização que seja democrática, que seja pacífica, que gere uma distribuição da riqueza no conjunto da sociedade. Muito obrigado, Judita Ribeiro, por esta oportunidade. Vou deixar aqui um grande abraço a uma amiga minha brasileira, que é uma candidata municipal, a Renata Neves. Grande abraço, espero que no dia das eleições te possa dar um abraço de vitória. Obrigado a todos, minhas queridas e meu querido. Grande abraço.